Que tem sobre o tema? Ajudou um pouco aqui, né? Guarde o seu coração. Esse é o tema que nós estamos falando. Estamos falando com base em um versículo que é... Mas nem escrito, né, gente? Provérbios 4, 23. Que você já até sabe de cor. Eu sei disso, eu não tenho dúvida. Mas para não ter problema, a gente colocou lá, que é para ficar mais fácil, e leremos juntos agora Provérbios 4, 23. Vamos lá? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quanto da sua vida depende de guardar o coração? Toda, tudo, né? Esse verso é claro quando ele diz que guardar o coração é o necessário e primordial para que a gente tenha a nossa vida preservada. E nós estamos falando sobre guardar o coração, de guardar os nossos sentimentos. Aqui ele está falando que devemos guardar o nosso coração daquilo que pesa. E hoje nós vamos dar sequência, né, a essa série de mensagens, pensando sobre isso, né? Ter o coração protegido e livre de sentimentos ruins é primordial para a nossa vida, né? E esse é o verso. Nós já falamos sobre cansaço, já falamos sobre preocupação, e vimos como esses dois fardos, o cansaço e a preocupação, chegam à nossa vida, se instalam na nossa vida pouco a pouco, e quando menos nós esperamos, a preocupação e o cansaço roubam nossa paz, a nossa alegria, a nossa saúde física e muitas vezes a nossa saúde emocional. Meus irmãos, já tinha dito a vocês, os nossos sentimentos são algo que se acumulam na nossa vida, e se acumulam pouco a pouco. Talvez você já tenha visto na TV, ou nos streamings de TV, no TV por assinatura, aqueles programas de acumuladores. Já viu, não? Tem gente que é acumulador. Não sei se naquele nível, mas quando você assiste aqueles programas, você talvez assim como eu faça uma pergunta. Como é que alguém consegue viver numa casa que vai acumulando coisa, desde garrafa vazia, até roupa velha, jornal velho, e vai botando tudo dentro de casa, e a casa vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo, e vai criando bicho, e a pessoa vai ficando lá no meio, e você talvez já assistiu esses programas, e você vê que em muitas circunstâncias o que acontece? Algum vizinho, algum parente, não consegue sequer empurrar a porta para entrar mais naquela casa, e liga, né? Nos Estados Unidos é muito, aqui a gente não vê isso, né? Mas não sei porque acho que ninguém liga, mas acontece. E aí liga lá para o bombeiro, liga lá para alguém, defesa civil, e alguém chega naquela casa e a pessoa está lá no meio da casa. Tem até bicho morto lá, e ele não deixa tirar absolutamente nada de lá. Tem gente que é assim, e os nossos sentimentos são assim. Você vai acumulando, e vai trancando lá dentro coisas que você não abre mão. Meus irmãos, eu já falei, Érica, somos terapeutas e a gente atende gente que está remoendo coisa há 20, 30, 40 anos e vendo a vida se esvair e não abre mão daquilo. O que acontece na nossa vida é isso. Somos acumuladores de sentimentos ruins e que consomem a nossa vida e a nossa energia, e nós não temos força, muitas vezes, de arrancar dali o lixo, assim como aqueles não têm de arrancar dali de dentro as coisas que os sufocam e que os oprimem naquela situação. E nós hoje estamos pensando nisso, nesse tempo todo aqui, e hoje nós vamos pensar sobre mais um desses fardos, sobre mais um desses pesos que vêm sobre nós e que nos oprimem, mas esse eu creio que é um sentimento ainda mais devastador e perigoso do que a preocupação e o cansaço que nós dizemos. É um sentimento trazido à nossa mente e ao nosso coração por alguém. Sabe por quem? Pelo nosso maior e mais poderoso inimigo chamado Satanás. É Satanás que traz esse fardo sobre nós.
E esse sentimento é mais terrível porque, como disse, ele nos faz optar muitas vezes por um caminho perigoso, um caminho que nos afasta do nosso pastor. Isso que nós vamos falar é um sentimento trazido a nós pelo nosso arquirrival e inimigo chamado Satanás, e esse sentimento tem esse poder de nos afastar, de nos levar para longe do pastor que cuida de nós, o nosso Senhor. E esse sentimento que eu quero falar nessa manhã e pensar com os irmãos é a culpa. A culpa. E nós vamos então nessa manhã guardar o nosso coração da culpa. E eu digo a você, guarde o seu coração da culpa. Eu gostei muito dessa tela que o nosso querido Ministério de Mídia, na verdade foi dar um nome aqui, é o Danilo que fez, que tem uma grande mão apontando um dedo para uma pessoa. Isso é literalmente a culpa. A culpa é um dedo apontado na sua cara, que faz você se lembrar de coisas que você não deveria mais lembrar, que prende você a coisas que você deveria se libertar, e que acusa você de coisas que você já foi perdoado em nome de Jesus. Mas a culpa diz a você que isso é mentira. A culpa escraviza você, a culpa prende você, a culpa destrói você, e pior, a culpa faz que você sinta vergonha do pastor e se afaste dele. Mas nesta manhã eu quero dizer algo aqui. Cadeias vão ser quebradas porque a culpa vai ser deixada aos pés do Senhor Jesus. Meus irmãos, pessoas vivem consumidas pela culpa porque esse dedo está sempre apontando para nós dizendo: você não presta, você não tem valor, você não tem capacidade, você não é digno, você não é crente, você não é salvo, você não merece. Eu digo a você que nenhum de nós merecemos, mas nós não somos salvos por mérito ou merecimento, nós somos salvos pela graça de Jesus, que morreu no nosso lugar, e sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou, e toda a culpa tem que ser extinta da nossa vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Entenda então que a culpa tem esse poder de afastar a mim e a você do pastor. Primeiro, talvez, a primeira cena de culpa que nós conhecemos aconteceu num jardim. Aconteceu no Éden. O dia que um casal peca. E a primeira coisa que eles fazem, qual é? O quê? Se esconder. Meus irmãos, se você, como um crente maduro e inteligente que é, pensar nisso, é algo mais absurdo, não existe. Todas as tardes, aquele casal se encontrava com o Deus Criador daquele jardim. E de alguma maneira eles entenderam que poderiam se esconder. E é tão ridículo que se escondeu numa moita. Uma moita, meu irmão. E diz lá que arrumou umas folhas ainda para se amarrar na folha para falar que estava pelado. Estou pelado. Deus falou, não diga. E onde você está? Escondido aqui, atrás da moita. Escondido do Senhor, fugindo do Senhor, com vergonha do Senhor. Queridos, esse é o poder da culpa. Esse é o poder da acusação. E ela é perigosa, como que eu disse, porque ela nos arrasta para longe daquele que ama e cuida de nós, o nosso pastor. Mas hoje esse é o convite. O convite que o pastor tem para mim e para você é que nós abandonemos esse fardo, que nós entreguemos a Ele esse fardo, e que nós não saiamos daqui levando culpa para a nossa casa e para a nossa vida. Que eu e você tenhamos algo na nossa mente, dentro do nosso coração. O nosso pastor é perdoador. O nosso pastor é um pastor de novas oportunidades. E o nosso pastor é um pastor de novos começos. Você crê nisso? Culpa e vergonha, e a vergonha da culpa, é algo que nós não podemos levar para casa hoje. Porque a culpa é uma coisa,
E a vergonha que a culpa traz é outra. Mas nós não sairemos daqui com elas em nome de Jesus. A não ser que você seja tão santo quanto eu, mais que eu ainda, que diz, não, mas eu não tenho culpa não. Eu nunca errei, nunca fiz nada que me arrependo, não tenho nada na minha vida que eu olhe hoje e eu veja que é fruto de um erro que eu cometi, então eu não me sinto culpado. Então, é agora a hora de você falar, Deus abençoe, até o próximo domingo, e pode sair. Porque, na verdade, todos nós erramos. Todos nós, quando paramos e olhamos para a nossa vida, vamos encontrar algo do qual nós nos arrependemos. Mas isso que nós fizemos e pudemos nos arrepender, não define a nossa vida. Sabe por quê? Porque isso ficou no passado. E o sangue de Jesus cobre essas coisas, nos livra dessas coisas e nos garante sempre um novo começo. Se você crê nisso, diga amém. Amém. E eu quero então pensar nisso com vocês. A partir do Salmo 23, obviamente, que nós já estamos trabalhado. E hoje nós vamos recortar um pedacinho dele para pensar sobre culpa. E nós vamos lê-lo integralmente, os 6 versos, na versão que está aqui, ser colocado aqui, Salmo 23, nós vamos falar na Almeida Corrigida e Fiel, que acho que é a versão que será aqui colocada. Eu uso o NVI, mas essa é uma versão mais conhecida de todos. Então leremos juntos, tá bom? Salmo 23, naquela voz eloquente, clara, que só essa igreja tem, e você vai ouvir comigo essa voz agora. Vamos todos? Vamos lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Vamos ler todos juntos novamente, Salmo 23, verso 5, a parte A do verso, até inimigos, que é de onde nós vamos tirar o sermão desta manhã. Vamos todos? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. É daqui que nós vamos partir nesta manhã. E eu quero orar mais uma vez pela mensagem. Senhor bendito Deus, eterno Pai, estamos diante da Tua santa, poderosa, rica, transformadora palavra. Ela é palavra de vida. O que eu peço ao Senhor nesta manhã, de forma muito especial, é que a presença e a ação do Espírito Santo seja grande em nosso meio, que vidas sejam restauradas, que correntes sejam quebradas, que pessoas sejam libertas, Senhor, desta terrível sensação e desse opressor sentimento de culpa. Que o Senhor use a minha vida, use esta palavra para edificar, ensinar, fortalecer, mas principalmente libertar pessoas nesta manhã. Assim eu peço e assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, hoje nós vamos colocar os nossos olhos sobre a parte A do verso 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Como eu disse, a culpa é uma poderosa ferramenta usada pelo inimigo das nossas vidas contra nós. Essa é uma ferramenta poderosa que ele usa. E o nosso inimigo usa a culpa e o desdobramento da culpa para nos abater, como eu disse, e nos afastar do nosso pastor. Vamos compreender um pouco mais sobre isso, olhando para uma situação que conhecemos.
e que talvez expresse como nenhuma outra a grande falha de uma ovelha. Como uma ovelha pode falhar com seu pastor? E a culpa que essa ovelha sente após essa grave falha, ou esse grande erro. E eu quero convidá-los a olhar comigo para um momento na vida de um homem que eu e você conhecemos. Esse homem se chama Pedro, amigo de Jesus, discípulo de Jesus. Uma ovelha amada que queria acertar, que tinha como vontade fazer o melhor, que cria e confiava na força do seu braço, mas que em um determinado momento falhou, e falhou gravemente, ao negar Jesus, ao dizer que jamais o havia conhecido, a dizer que sequer sabia quem ele era. Quando olhamos juntos para a vida de Pedro, vamos entender o peso da culpa, mas vamos entender também que existe um caminho, e um caminho de restauração para isso. E eu quero convidar você a olhar comigo para esse momento. A partir de Lucas, capítulo 22, versos 31 e 32, e vamos até o 34, para entender um momento na vida de Pedro, ou o início dessa grande dificuldade que ele enfrenta. Lucas 22, a partir do verso 31, diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu, Jesus, orei por você, entende? Você, para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele, ou seja, Pedro, respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. A isso responde Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que sequer me conhece. Meus irmãos, Pedro era um discípulo de Jesus. Alguém que o seguia e que tinha, como disse, o desejo de obedecê-lo. Pedro tinha o desejo. Mas existe algo no texto. O inimigo tinha os olhos atentos sobre Pedro. O inimigo queria que os discípulos fossem moídos e peneirados como trigo. O texto diz claramente: Satanás requereu a mim a vida de vocês. Mas quando Jesus responde, ele não fala, eu orei por todos. Ele fala, mas eu orei por você. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus conhece intimamente cada uma das suas ovelhas. Ele sabia que todos haviam sido requeridos, mas ele ora naquele momento especificamente por um. Que um é esse? Esse um é Pedro. O Pedro que se parece comigo e com você. Nós nos parecemos com Pedro, porque nós também sempre entendemos que temos o controle de todas as situações. Nós entendemos que a força está no nosso braço. Nós entendemos que somos super crentes. Entendemos que estamos acima do bem e do mal. Entendemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? O problema é que não é se Deus é por nós. O problema é que nós não entendemos quando Deus é por nós e de que forma Deus é conosco. E o que aconteceu com Pedro foi exatamente isso. Senhor Jesus, é o seguinte, eu me garanto, eu me conheço. Esse bando de covarde aí não dá conta não. Mas eu sou Pedro. Meu nome é forte, Pedro. É igual aquele cara que você chama para te ajudar num dia de encher uma laje, manja? Aquele irmão que você fala, meu irmão, vou fazer uma mudar de... Quer ver crente, cara é crente, você fala assim, irmão, vou mudar semana que vem,
Eu estou precisando de um irmão para dar uma ajudada lá. Meu irmão, acontece de tudo, é bico de papagaio, hérnia de disco, o cara tem um problema, a mãe para o hospital, minha mãe acho que está doente, semana que vem vai ficar doente, estou sentindo que minha mãe vai adoecer a semana que vem, talvez se der eu vou. Meu irmão, o cara corre da raia em 2 segundos aqui. Nós temos um irmão aqui, violento, valente aqui, que não corre da raia. Quando termina o culto aqui, esse é um recado para você que está aí, tem que botar isso aqui, meus irmãos. Isso aqui não aparece aqui, não, pela graça e a misericórdia. Não adianta orar, que isso aqui não aparece aqui, nem some daqui. Eu queria, mas não funciona assim. Os irmãos vêm aqui carregar os negócios, carrega a bateria. Cadê o baterista? Podia ajudar o baterista. A bateria, o instrumento é pesado. Carrega a bateria, carrega o negócio, tira o fio, arranca o cabo, tira o fio. Oh, está aqui o baterista. Então, ou seja, o que acontece? Meu irmão, o negócio é pesado, mas alguém tem que fazer. Pedro falou, eu dou conta, eu resolvo esse negócio. O senhor não me conhece não, Senhor Jesus. O senhor não conhece não. Ele fala, rapaz, o que você não conhece é que existe uma pessoa aí, um ser aí, uma entidade aí chamado capeta. Satanás, e crente tem medo de falar Satanás, tem até medo de falar o nome, que acho que pega, não fala esse nome não. Não fala esse negócio não, não fala esse nome não, pastor, fala isso aí não, deixa isso para lá. E tem crente que é pior, não acredita que Satanás existe. Esse negócio de diabo nem tem, pastor, nem tem esse negócio de diabo. Ou senão, acho que ele é responsável por tudo na sua vida, é ele. Não, eu não posso falar, pastor, porque vai que ele escuta eu falar e lembra de mim. Melhor que ele me esqueça. Porque se eu não falo com ele, não mexe comigo, meu irmão, não tem esse negócio, não. Se tu é crente, convertido, tem o Espírito Santo de Deus, sabe que você é inimigo do capeta. Olha, é um medo danado. Não adianta você querer ficar em cima do muro. Não, é o seguinte, eu deixo ele para lá. Eu estou aqui com Jesus, deixa ele para lá. Deixa ele para lá. Meu irmão, você lembra de uma pessoa chamada Jó? Lembra? O tal do Satanás, do capeta, entrou na fila dos anjos lá. E quando Deus passa um anjo, outro anjo. E o senhor está fazendo o que aqui? Dei uma pula aqui para dar um negócio para o senhor. Ele não falou nada. O próprio Deus perguntou, conheces meu servo Jó? Meu servo Eduardo? Bruno? João? Vitor? Vitinho? André? Roque? Só falei homem aqui, mas dá uma força para vocês, né? Camila? Bom, mudei o rumo já. Priscila? Bia? Fabiana? Meu irmão, ele quis dizer assim, conhece? E a resposta dele foi, conheço. Meus olhos estavam sobre ele. Os olhos do Satanás, esse mesmo aqui, estão sobre nós. Ei, mensagem boa, né, pastor? Puxa vida. Estão sobre nós, mas existe algo aqui. Assim como os olhos de Satanás estavam sobre Pedro e os discípulos, os olhos de Jesus estavam sobre eles. E o que Jesus fez por eles foi o quê? Eu orei por vocês, eu intercedi por vocês. Então, meus irmãos, saibam de uma coisa, o capeta está de olho em você, não precisa dar amém não. Mas os olhos do Senhor estão sobre a sua vida e vão guardar você para a honra e glória do Senhor. Creia nisso em nome de Jesus. Está tudo bem aí? Não assusta não. Meus irmãos, é isso que a gente vê aqui. Um coração autossuficiente de Pedro. O quanto ele confiava em si mesmo. E aquilo que ele estava prestes a fazer e enfrentar era conhecido pelo pastor daquela ovelha, o nosso Senhor Jesus. Será que existe culpa maior, queridos, para alguém carregar no coração do que negar o Filho de Deus, sendo ele seu mais fiel e próximo amigo? Pensa nisso, você já pisou na bola, assim como eu. Mas será que você já fez algo nesse nível? Você era amigo, rapaz, andava junto, comia do dinheiro do homem lá. Você dormia com ele, acordava com ele, ficava contando história para ele, ouvindo história dele. E aí você fala, não, ainda se ficasse quieto, o do crente é falar demais. O negócio é aqui tem um negócio aqui. Ele podia ter ficado quieto. Ele só falou, o diabo pediu todos vocês para peneirá-los como trigo, e deixa comigo, já orei por você, Pedro. Cala a boca! Mas eu não. Quer dizer, tem que falar. Não era hora de falar.
Fala demais. E o que a gente vê aqui é que começa aquilo que Jesus falou que aconteceria, aconteceu. Porque se você olhar Lucas ainda 22, começa a história aqui. No verso 54 de Lucas 22, nós temos uma informação. E é a cena da negação. Olha aqui. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. O que diz aí? De novo? Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, o que diz? Pedro com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: esse homem estava com ele. Mas ele negou, dizendo o quê? Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. O que ele diz? Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu o quê? Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se. Preste atenção nesse verso, meus irmãos, e imagine a cena agora. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou da palavra do Senhor, o que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará? E todos juntos leiam o verso 62. Chorou amargamente. Meus irmãos, essa é a cena da negação. Pedro entra numa condição de seguir a multidão. Os discípulos correram todos. Pedro é comigo. Foi seguir Jesus. Como? De longe. Jesus sendo afastado e Pedro com os olhos nele, para ver o que aconteceria. Pedro entra num recinto, num lugar que não deveria entrar, porque tinha influência. Alguém falou, Caio aqui, pode entrar. Ele entrou. E diz o texto que ele entra e fica naquela condição, olhando tudo o que acontecia. Mas a questão que se segue a isso, como disse, e que deve ser objeto da nossa observação, para nos ajudar a compreender esse sentimento, ou a culpa, e a sua origem, como enfrentá-lo e vencê-lo. É isso. A culpa tem a capacidade de se agarrar em nós, consumindo assim a nossa paz e a nossa alegria. A culpa foi o sentimento que vai acompanhar Pedro a partir daquele momento, daquele acontecimento. O inimigo põe diante de Pedro uma mesa. Qual é? A mesa da culpa, a mesa da acusação. Mas a mesa que o pastor vai lhe preparar diante é muito diferente dessa. É uma mesa de perdão e uma mesa de restauração. Queridos, é assim que o diabo faz. Ele dá algo para você. O diabo põe diante de você uma mesa. Como pôs diante daquele casal um fruto. Como fez para aquele casal uma proposta. Bobinha. Come aí, minha filha. Isso aí não pega nada não. Isso aí vai te fazer abrir os seus olhos. Não tenha medo. Isso aí deixa comigo. E a pessoa vai, a mesa é bonita. Porque não pensa você que o diabo põe mesa feia diante das pessoas, não, meu irmão. A mesa que ele põe é caprichada. O diabo não dá para crente coisa mais ou menos, não, porque crente não gosta de coisa mais ou menos. Dá logo um negócio que você enche o olhão, assim, ó. E se chama, sabe do quê? Porta aberta. Tem um negócio que a gente gosta, é o tal de porta. A porta que Deus abriu. Meu amigo, se o cara abrir uma porta, e atrás daquela porta você vê algo que te interessa, meu amigo, você não quer nem saber quem abriu a porta. O crente, ele parece... Ovelha, lembra da ovelha? Está lembrado da ovelha, a característica da ovelha? A ovelha o que é? Míope, não tem senso de direção, não tem dente, garra, não tem velocidade, ou seja, não tem nada. Se não for o pastor, é perdida a bicha. Abre a porta aberta é comigo mesmo. Deus que abriu, cai para dentro. E aqui é um problema. Pedro passou por uma porta aqui, que lhe abriram e que o levou
a esse grave erro. Quando nós olhamos aqui, querido, nós vamos olhar agora a origem da culpa. A origem da culpa. Olha só. Aquele lugar que Pedro entrou estava repleto de inimigos de Jesus. Lá só haviam inimigos de Jesus. Um discípulo de Jesus jamais deveria estar ali, tentando se misturar àquela multidão de inimigos de Jesus. Mas foi isso que Pedro tentou fazer, seguindo Jesus de longe e tentando passar desapercebido no meio daquela multidão. Mas isso não era possível, sabe por quê? Porque a pessoa que andou com Jesus como ele andou, tem o cheiro de Jesus, tem a cara de Jesus, tem a voz de Jesus, tem a presença de Jesus. E ele falou, mas ninguém vai perceber não, ninguém vai perceber. Eu vou passar despercebido aqui, mas não funcionou. Alguém começou a dizer, mas eu te conheço, tu é crente. Meu irmão, tem gente que hoje é assim. O cara chega lá no seu trabalho e fala assim, tu é crente. Eu não. Eu? Crente não. Aí dá aquela desculpa, não, porque crente é um nome muito pesado. Não, crente todo mundo, até o diabo é crente. Eu sou cristão, ou não sou nada. Eu não quero tratar desses assuntos. Quer dizer, você precisa assumir. Ele falou, não, não sou nada. Eu não. Você está me confundindo, hein? Está me confundindo com outra pessoa. Mas tudo em você denuncia. E o que nós vemos é isso. Aqueles homens e mulheres cercam Pedro, desafiam Pedro e confrontam Pedro com aquilo que ele devia preservar. E o que é que ele devia preservar? As suas convicções. Então aqui nós já temos uma grande lição sobre como a culpa chega à nossa vida. Sabe como? O inimigo confronta as nossas convicções. É assim que a culpa chega. O inimigo confronta você e a mim, e nós vamos ter que responder àquela confrontação, ou aquele confronto da convicção. E as convicções de um crente, meu irmão, tem que ser sim e não. Tem que ser certo e errado. Tem que ser direito ou pecado. Tem que ser alguma coisa que nós sustentamos. Crente não pode ser o politicamente correto. Depende do ponto de vista. Isso aí. Depende do capeta. Porque quem depende do ponto de vista é o Satanás. Porque é isso que ele faz aqui. Veja bem, é errado para ele. Para você depende. O que acontece aqui é que crente tem que ter convicção de quem é, a quem serve, a quem se submete, a quem responde e a quem obedece. Então, a confrontação das convicções. Tudo que Pedro vai enfrentar é um plano elaborado por Satanás para que ele seja tomado de culpa. É um plano aqui arquitetado, para que ele, como uma ovelha desobediente, corra agora para algum lugar, para se esconder ou para se aproximar do pastor. Essa estratégia de Satanás, para nos colocar em situações onde seremos confrontados com as nossas convicções e sermos testados a responder às ofertas escusas que nós recebemos. Quem de nós aqui não recebe sempre uma proposta indecente? Eu não, pastor. Louvado seja Deus. Eu recebo muitas. Muitas. De todo tipo. Desde aquela mais simplesinha. Faz um gato na sua TV por assinatura. Que é, também, né, pastor? Como é que a gente vai pagar um negócio caro daquele jeito? Os caras roubam nós. Aí nós roubamos os caras. Porque nós é esperto. Nós dá um jeito, não é? Os caras roubam nós, mas nós dá um jeito e rouba eles. Louvado seja o Senhor. Oh, coisa boa. Ainda quando cai o gato net, faz uma oração para voltar. Senhor, abençoa o aparelho que deu pau aqui, mas vai voltar. Deu ruim. É, verdade. Coisa não. Mas é uma porta que Deus abriu, né, meu irmão? Foi Deus que abriu, pastor. Não é possível um negócio bom daquele, foi Deus que fez. Não foi não, coisa boa o capeta faz também. Então vamos lá. Então, meus irmãos, a estratégia do inimigo é essa. É nós respondermos às ofertas que nós temos diante de nós todos os dias. Aos convites errados. Como eu e você vamos responder às discussões familiares, que não têm fim, que não acabam nunca. As propostas duvidosas, como eu disse aqui, ou as famosas portas que Deus abriu. Eu tenho um negócio com o negócio de porta, meu irmão. Eu sou invocado com essa porta. Porque eu escuto muito de crente. Mas, meu irmão, como é que você entrou nessa, meu irmão? Como é que você está? Ah, pastor, foi uma porta que Deus abriu. Rapaz, se Deus abriu, como é que você está numa enrascada dessa? Como é que pode ser Deus? Mas, pastor, era tudinho de Deus. Que tudinho de Deus, meu irmão?
Que tudinho de Deus. Se fosse de Deus, não dava ruim desse jeito, não. Entendeu, não? Ou não? Sim. Entenda isso. Isso foi o que o outro homem, conhecido por nós, fez quando se sentiu culpado por um grave erro que cometeu. Sabe quem? Judas. Conhece Judas? Não é irmão de Jesus, não. Iscariotes, conhece? É aquele que traiu Jesus. Ele foi tomado por um sentimento terrível, diante da gravidade da traição que cometeu, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Qual foi o caminho que Judas tomou? Se você ler Mateus capítulo 27, a partir do verso 3, você vai encontrar aqui, claramente expresso esse caminho. Mateus 27, a partir do verso 3. É isso? Isso. Vamos ler? Vamos ler junto esse verso? Vamos ler junto esse verso, que é bom para a gente entender. Vamos todos? Vamos lá? Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, tomado de remorso e continua junto 4 e o 5, vamos lá. E disse, pequei por... Volta ao verso 3, por favor. O que diz aí, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, ele foi tomado do quê? Tomado de remorso. Queridos, se você olhar para essa cena aqui, essa é a cena do capeta agindo com a culpa. O que ele faz? Ele faz Judas agora ver que ele traiu Jesus e que por isso Jesus foi condenado. Diz o texto que então, nesse momento, ele é tomado de remorso e devolve aos chefes e os sacerdotes as 30 moedas de prata. Aquilo que ele pegou como dinheiro, recompensa, ele vai lá e devolve. E aí ele cai numa situação: eu pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles, boca do capeta, dizem o seguinte: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Ou seja, na hora que você veio aqui, nós te fizemos uma proposta. Nos entregue ele. Nos diga quem ele é. Nos mostre, a gente te paga por isso. Opa! Na hora que pagou e eu percebi o pecado, ele falou, eu quero resgatar o erro. Ele fala, o que nos importa? Agora, a responsabilidade é sua. Lide, resolva com ela. Agora é você que tem que resolver isso. E diz que o sentimento dele é o quê? Remorso. Meus irmãos, remorso é um sentimento devastador e um sentimento egoísta. Remorso é um sentimento egoísta. Por quê? Quem tem remorso não sofre pelo que fez ao outro. Quem tem remorso sofre porque a sua imagem foi arranhada. O seu caráter foi manchado. O remorso é um sentimento egoísta. A pessoa tomada de remorso está preocupada com a sua imagem, com a sua honra. Aquela pessoa pega com a boca na botija. Aí quer explicar. Ele não está preocupado com a botija. Ele está preocupado com ele. E agora o que vão pensar de mim? Pronto, eu achei a minha reputação foi manchada. A minha situação aqui foi comprometida. Remorso é isso, sentimento egoísta. Judas tentou se livrar da culpa, devolvendo as moedas que recebeu. Ele entendeu que reparar seu erro seria possível, desde que ele encobrisse o erro. E sabe o que isso mostra? Arrependimento. Meus irmãos, é muito diferente. A porta que nós devemos atravessar em busca de nos livrarmos da culpa é a porta do arrependimento. É a única porta que nós podemos passar e atravessar que vai nos livrar da culpa. Judas sentiu remorso, como disse, e remorso é um sentimento egoísta, que quem sente, como digo, se preocupa consigo e não com... Ele está preocupado com Jesus, ele está preocupado com ele.
É agora, o que vão pensar de mim? Eu fui a pessoa que vendi Jesus e por isso ele foi condenado. Eu fui responsável por isso. Eu estou preocupado com isso. Agora, vejamos uma forma do inimigo nos manter culpados. É fazer com que nos sintamos envergonhados com aquilo que nós fizemos. Porque isso manchou nossa reputação e a nossa imagem. É assim que ele faz. Você faz e sente vergonha porque fez. E agora como é que eu lido com isso? Como é que eu me livro disso? Eu tenho que expor. Mas como é que eu exponho? Sem manchar minha reputação, sem comprometer a minha imagem. Como é que eu faço isso? Davi, um outro homem que nós conhecemos, tentou por 1 ano lidar com a culpa e proteger a sua imagem. Por 1 ano ele tentou fazer isso. Quando ele adulterou e aquela mulher engravidou. Esse sentimento é perigosíssimo, como eu disse, pois ele nos faz administrar o erro. Administrar o erro. Tentar escondê-lo. E dessa maneira ele vai consumindo a nossa saúde e a nossa alegria. Sabe por quê? Porque administrar o erro jamais nos livrará da culpa. Administrar o erro jamais nos livrará da culpa. Até o dia em que Davi, então, quando é confrontado por um homem, um profeta, tem que reconhecer a culpa, e aí ele decide vencer o inimigo que o acusava. Sabe onde está escrito isso? No Salmo de número 51. Sabe o que a culpa fazia com Davi? Está escrito no Salmo 51. E diz assim, olha, Salmo 51, a partir do verso 1, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me. O quê? Vamos lá? Lava-me de pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Olha aí, olha o dedo. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sentença e tens razão em condenar-me. Olha o que diz o verso 10, o pedido de um homem culpado que entende que esse Deus perdoa pecados. Olha o que ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro em mim um espírito estável. E olha o que ele diz no 12: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Você tinha que ter falado, aleluia, você tinha que ter dado. Meus irmãos, porque isso aqui é extraordinário. É um homem que, confrontado com a culpa, resolve ir pela porta do arrependimento. Ele passa pela porta do arrependimento. Ele diz o seguinte, ó, eu não quero mais saber de nada. Eu errei mesmo, eu pequei mesmo. Eu estou sendo consumido pelo meu pecado. Eu estou sendo consumido pela culpa, porque todo dia quando eu acordo e eu vou para frente do espelho fazer a barba, tem alguém que me diz: você não vale nada. Você é um pecador. E ele foi sendo consumido até que ele resolve se arrepender. Meus irmãos, é claro aqui, Davi não perdeu a salvação, mas ele perdeu a alegria da salvação. Por quê? Porque ele vai sendo consumido e ele não tem mais direito a desfrutar dessa alegria. E é isso que o inimigo faz, rouba a nossa alegria, nos afundando em um mar de culpa. Mas o nosso pastor, o nosso Senhor, nos livra dessa culpa por um caminho de restauração. Amém? E qual é a escolha do caminho? E esse é o último ponto que nós vamos pensar sobre a escolha do caminho para essa situação. A escolha pelo caminho certo. Judas escolheu o caminho errado. Como nós vimos, terminou em um suicídio o seu remorso, o seu peso, a sua aflição. Pedro, e assim como Davi, escolheram o caminho certo. Isso não quer dizer que foi um caminho curto, nem um caminho fácil, mas é o único caminho, o único caminho. Davi e Pedro nos ensinam que diante da culpa é necessário assumir integralmente a responsabilidade pelo erro, e seguir por um caminho. Sabe por quê? Porque o fardo da culpa será deixado ao final de um caminho. Repita isso comigo. O fardo da culpa será deixado ao final de um caminho. Que caminho é esse? Que caminho Pedro percorreu? Vamos ver.
Pedro é convidado a um reencontro com Jesus, mas era necessário percorrer um caminho. Abandonar a culpa exige isso: reconhecimento, arrependimento e fruto de arrependimento. Meu irmão, arrependimento é uma coisa, fruto de arrependimento é outra. Fruto de arrependimento é a manutenção do arrependimento. Eu errei com você, eu te peço perdão, e a partir de agora, você vai ver que as minhas atitudes mostram que o meu arrependimento é genuíno, verdadeiro. Viu aquela coisa assim, desculpa aí, faço mais. Filho tem muito isso, né? Quando quer algum negócio. É um santo. Prepara tudo. Eu faço, pega o lixo, arruma a casa, lava a louça, chega cedo, dá satisfação para o pai, manda o WhatsApp, te amo. Tem pai que recebe o WhatsApp de filho, te amo, fala, meu Deus, eu vou ligar para o menino, está acontecendo alguma coisa, sequestro. Sequestrar o menino, que o menino escreveu te amo no WhatsApp para mim, eu vou ligar. Meu irmão, o que acontece aqui é um processo, é um caminho. E olha só, o fruto de arrependimento. E a primeira pergunta que eu quero fazer a você, que talvez traga alguma coisa no seu coração como culpa, assim como essa palavra fez para mim essa pergunta, eu faço para você, porque eu tive que responder, você também tem que responder. Você está disposto a assumir o erro e percorrer o caminho? Responda para você. Você está disposto a assumir o erro e percorrer o caminho? Como eu disse, não é um caminho curto, não é um caminho fácil, mas é o único caminho. Olha o que aconteceu aqui. Na manhã de domingo, vocês conhecem a história, após a morte de Jesus, mulheres vão ao sepulcro pela manhã com o objetivo de dar a Jesus um enterro digno, ungir o corpo de Jesus. Levam lá óleos, especiarias para ungir Jesus. E ao chegar naquele lugar, eles encontram a pedra removida, o sepulcro vazio e um anjo que lhes deu uma notícia. Mas não só a notícia, lhes deu também uma ordem. Aonde está isso, pastor? Está em Marcos 16. Marcos 16 nos mostra isso de forma bem clara e bem fácil de entender. Marcos 16, a partir do verso 6, diz assim, ó. Não tenham medo, disse ele que estava dentro do sepulcro. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Olha os 7 que você vai ler comigo. Vamos lá? Vão e digam. E a Pedro. Meus irmãos, a notícia é: Jesus está vivo. Sabia disso? Alegra muito seu coração que Jesus está vivo? Que coisa boa. Mas a ordem foi: diga agora aos discípulos dele e a Pedro, que vá para a Galileia, porque lá vocês o encontrarão, como ele lhes disse. Jesus lhe envia uma ordem e faz uma promessa, que é essa: me encontre na Galileia. O fato a ser destacado aqui, queridos, é que aqueles discípulos, enfrentando um momento de dor, de indecisão, de vazio na vida, Jesus havia morrido e aparentemente para eles até aquele momento, ressuscitado, talvez, de acordo com a informação recebida. Mas ele diz a Pedro também, separar dos discípulos, diga a Pedro que vá e também me encontre naquele lugar. Meus irmãos, de onde eles estavam até a Galileia, eram 150 quilômetros de caminhada. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Estavam ele lá no barco pescando. E diz o texto, olha que lindo, foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, olha ele aí. Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, queridos, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês a encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a grande quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a quem?
a Pedro, é o Senhor, Simão. Pedro, ouvindo isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Queridos, o inimigo havia preparado uma mesa diante de Pedro, a mesa da culpa, a mesa da acusação, a mesa de que você não vale nada, para você não ter oportunidade, para você não ter uma segunda chance. Pedro estava devastado pelo fato de ter negado Jesus, voltado as costas para o seu melhor e mais fiel amigo no momento que ele mais precisava. A questão era saber qual era o sentimento e qual é a atitude de Jesus diante disso. João 21 continua, e no verso 9, nós vamos ver a ação de Jesus. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, e peixes sobre brasas, e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia tinha 153 grandes peixes, embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, o quê? Vamos ler juntos o verso 12, João 21, 12, vamos ler? Meus irmãos, o Jesus ressurreto prepara para aqueles discípulos e para Pedro uma outra mesa agora, que não é a mesa da culpa que o inimigo preparou e que ele arrastou durante todo aquele tempo. A mesa agora era a mesa da reconciliação. Assim como o inimigo tinha essa mesa, o Senhor ou o pastor tinha uma outra mesa. Essa é a mesa que o pastor prepara diante do nosso inimigo. Jesus substitui a mesa da culpa pela mesa da reconciliação.